no bairro do Icaraí. A foto dele, o senhor, né? A senhora dele. A senhora dele. Aqui do lado de cá, aqui do lado de cá, tá, tinha um sofá baixinho, tá, bem baixinho, compreende, certo? Talvez tivessem feito isso de propósito para ele. Eu tenho a impressão que tiraram os pés ou coisa que vale, tá, era bem baixinho. Quando eu abri a porta, Dona Zilmeia, que não está na foto, tá, aqui é Dona Maria Isabel, que era a esposa dele. Quando abriu a porta, a Dona Zilmeia já me cumprimentou, me chamando pelo nome. Seu Ronaldo, boa tarde, papai estava ali esperando, né? Como é que eu sabia? Olha, gente, a emoção... Eu me dirigi para ele, ele sorriu para mim, compreende? Eu me dirigi para ele para lhe pedir a bênção, como a gente faz, como eu via fazer aqui e tudo mais. Eu me dirigi para ele, compreende? Para poder pedir a bênção para ele, como era muito baixinho o sofá, eu tive que pôr um joelho, não é que eu me ajoelhei diante dele. Eu entendi. Tive que pôr um joelho no chão. Para poder ficar no... Tomei a sua mão, beijei, levei a minha testa, que as suas mãos consagradas me tragam a luz que eu estou buscando. Era isso que eu imaginava. Não falando, pensando dessa forma, compreende? E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Aqui no santuário, onde a gente já estava trabalhando para fazer o santuário, tá, compreende? 72, aqui eu perguntava para as pessoas que vinham, né? O pessoal vinha de ônibus, ninguém tinha carro, descia no alto da Vila Luzita, descia a ladeira, o Parque do Pedroso, contornava o lago e vinha sair onde nós estamos, que era a Pedreira Montanhão. Eu perguntava para essas pessoas, né? Eles vinham com uma sacola e uma porção de imagens embrulhadas, tudo muito simples, tudo muito humilde, né? Chegava na pedreira, eles faltavam um altar, a imagem de Oxalá em cima, os demais orixás, compreende? Eu perguntava para eles, escuta, por que a Umbanda tem um altar católico? O altar era católico, todos os santos católicos. Uma prática espírita e um ritual que é um pouco africano, um pouco indígena. Como é que vocês justificam isso, né? Ninguém me dava resposta. No superior órgão de Umbanda, eu perguntei para todos os medalhões do superior órgão de Umbanda, ninguém sabia me dar resposta. A Umbanda, de onde veio? Ninguém sabia me dar resposta. O que me davam era... Umbanda é paz e amor, então todo hippie é umbandista. Não podia ser assim, compreende, certo? Pois bem, eu peço a bênção para ele, estou segurando a sua mão direita, a sua destra, ele põe a mão esquerda em cima da minha cabeça, volto a repetir, Camolese, acredite se quiser, põe a mão em cima da minha cabeça e na mesma ordem ele me pergunta, ele me informa, eu sei por que é que você veio. Você quer saber porque a Umbanda tem um altar católico, uma prática espírita e um ritual que é um pouco africano, um pouco indígena. Eu podia duvidar desse homem? Não. Ele era um médium, pelo que o senhor está falando, muito ostensivo, né? Assim, um médium muito sensitivo. Sim. Não era muito assim, muito preciso, muito cirúrgico. Sempre foi assim. Não era preciso que eu fizesse as perguntas. E perguntas eu tinha 1 milhão para fazer para ele. Ele sempre se antecipava com a resposta, compreende, certo? A partir desse encontro, toda vez que eu podia e que eu ia ao Rio de Janeiro, eu dava uma esticadinha. Quando eu sabia que ele estava na casa da filha, eu ia para a casa da filha. Depois eu fiz muita amizade com um dos genros dele. Bom, fiz com os dois, com o Marinho. Luiz Marinho era o nome do e ele era gerente do Banco do Brasil, por isso é que eles estavam, ele tinha telefone e onde eu me encontrei para ele era um apartamento do 10º andar, compreende? Um apartamento modesto, diga-se bem da verdade, modestamente, mas ele era gerente do Banco do Brasil. Porque era uma autoridade na época. Foi assim que eu fui me aproximando mais e mais e mais da Umbanda, compreende? Certo? Depois...
o tempo leva a gente, dentro do superior órgão de Umbanda, eu acabei organizando programações umbandistas, compreende? Eu não sei se você tem lembrança, aqui em São Caetano houve uma emissora de rádio, a Rádio Cacique de São Caetano do Sul. Por coincidência, era nome de índio já. Era nome de índio. Certo. Eu criei uma programação umbandista, depois uma segunda programação umbandista, compreende? Depois, na TV Bandeirantes, eu levei para o programa da Xênia, eu tinha 20 minutos de televisão. Veja, a gente tinha que encher o horário das 13 às 17 horas, a emissora tinha que encher o horário. Certo? Então, depois de uma primeira entrevista, eu fui convidado a fazer uma programação. Eu fiz aí a programação na televisão, a primeira no Brasil, compreende? Certo? Então, estive sempre muito perto da mídia, muito perto da publicidade, compreende? E essa época o senhor já era um bandista, então, né? As coisas foram acontecendo naturalmente, compreende? A presença dele, a informação que ele me passava. Eu precisava contar quem era o Zélio. Sim. Eu precisava tornar conhecido, depois disso, o trabalho dele, compreende? E as respostas dele eram lógicas, compreende? O primeiro congresso de Umbanda, em 1941, já tinham atestado, já tinha ficado acertado que ele teria sido o primeiro terreiro de Umbanda, compreende? Então, foi um congresso acontecido no Rio de Janeiro, tem literatura a respeito, mas eu não tinha conhecimento disso. Eu perguntava para todo mundo e ninguém sabia de onde tinha vindo a Umbanda. Eu dizia, olha, me pergunta o que você quer do candomblé de Angola, eu te dou as respostas, me dê as respostas. Não havia. É por isso que eu acabei ficando como divulgador do Zélio de Moraes, compreende, certo? E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, gente. Oh, Deus abençoe. E vou fazer a pergunta para o senhor que o senhor fez para o Zélio. Por que a Umbanda? Então, que agora o cara responde. Por que a Umbanda tem um pouco do catolicismo nos seus ícones, tem um pouco do espiritismo, tem um pouco do candomblé, e por que tem um pouco de tudo? O que é Umbanda? Mas é fácil. Pai Ronaldo. Mas é fácil de entender, gente. O povo do brasileiro tem uma ascendência negra pelos escravos e tudo mais tal. Por outro lado, o povo brasileiro, principalmente São Paulo e Rio, compreende, certo? Recebia uma visita de muita gente que ia. O general café, o dinheiro do café propiciava ao nosso pessoal a oportunidade de conhecer Paris, a cidade de luz, tudo mais tal. E lá já era popular, já havia se popularizado o espiritismo, as sessões espíritas. Essa novidade chegou para cá, mas não chegou nos lares pobres, chegou nos lares mais importantes, compreende? Certo? E o nosso povo era cristão, até porque não podia ser outra religião, era obrigatoriamente cristão, compreende? Certo? Então você imagina, esse povo começou a assistir às sessões de espiritismo. A primeira sessão que Zélio de Moraes levou para participar, na verdade ele estava tendo, e depois ele me explicou, ele estava tendo incorporações involuntárias. Dentro de um centro espírita. Não, dentro de casa. Não, na casa dele. Dentro de casa. Era Ele era um garoto. Ele era um garoto, estava se preparando para seguir carreira na Marinha. O objetivo dele era ser um oficial da Marinha. Essas coisas que acontecem quando a gente é jovem, compreende? Certo? Ele começou a ter incorporações involuntárias. Como essas incorporações? O pessoal não identificava isso como incorporação. Agora ele falava como um velho, numa língua mal compreendida pelo pessoal, andava com o corpo dobrado de um valho, compreende, certo? Ora, ele era um felino lépido, compreende, certo? Olha, ele era... Perdão. Tranquilo. Olha, ele era o caboclo, ora, ele era o pai... O preto velho. O preto velho. Ele era um preto velho. Então, uma das pessoas conhecidas, um dia vendo aquilo, falou, isso é coisa do espírito.
Leva ele para o Zé de Souza. Leva ele para uma sessão do Zé de Souza, que tinha recém-fundado a Federação Kardecista de Niterói. Tá. E ele foi conduzido à Federação Kardecista de Niterói. Um garoto ainda, 17 anos, compreende? Novíssimo. Quando ele entrou, ele olhou a mesa branca, aqueles senhores todos sentados, contrariando tudo o que disseram que ele não podia. Ele disse: nessa mesa está faltando uma flor que ele havia visto no jardim. Saiu da mesa, mesmo sendo admoestado, quebrou a flor e colocou no meio da mesa, certo? Isso causou uma certa ansiedade do pessoal que estava assistindo, compreende? Aí ele viu que nessa mesa branca, ele viu que escorraçavam os espíritos que se manifestavam como caboclo, como preto velhos, eram convidados a se retirar. Sim, gentilmente. Isso era baixo espiritismo, compreende? Tá. Certo. O seu Zé, incorporado com o caboclo da Sete Encruzilhada, tomou o comando do trabalho. Da sessão, compreende? Certo. E explicou por que é que vocês não permitem a presença desses espíritos? Eles não são filhos do mesmo Deus? A pergunta que ele fez, né? Uma das pessoas presentes, certo, indagou dele: quem é você que ocupa o corpo desse jovem? Ao que a entidade incorporada respondeu: se é preciso que eu tenha um nome, podem me chamar de caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Olha. E aqui veio para trazer a Umbanda, uma religião que deverá